A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2023 a revista dos adultos aqui da Assembleia de Deus Ministério Belém. Esta revista, irmãos, para este trimestre aqui, ela tem como comentarista, como nós comentamos na primeira lição, pastor Wagner Gabi. E o tema desta revista é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Amém? Então, a primeira lição, já gravada aqui, está lá no nosso canal, numa playlist chamada Pregando o Evangelho. Então, se você perdeu a primeira lição, é só você ir lá, acessar, está separada lá, nessa playlist lá, para os irmãos poderem estar acompanhando. Para esta lição de domingo, irmãos, da data do dia 8 de outubro de 2023, nós estaremos estudando o seguinte tema: missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Amém? Nós vamos ver no conteúdo da lição de hoje que Deus, ele foi e sempre será o maior missionário da história. Amém? Nós vamos entender todo esse contexto aí. Temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, lá em Gênesis capítulo 17, no verso de número 4, que diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Aqui Deus fazendo a sua promessa na época ainda Abrão. E aí nós vamos entender também o porquê do nome Abrão, o que significa, depois Abraão. A verdade prática, irmãos, ela vem dizendo assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então, como leitura bíblica em classe, não poderíamos de deixar de citar aqui Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, e também Gênesis capítulo de número 17, do verso 1 ao verso de número 8. Vou estar lendo aqui Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estamos inclusos nessa promessa aqui, amém? Gênesis capítulo 17, diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Amém? Então aqui, como objetivos para a nossa lição de hoje, como costumeiramente a revista traz, temos 3 objetivos. O primeiro, explicar a natureza missionária de Deus. O segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção, tema que vamos tratar, o conceito de redenção. E o terceiro objetivo, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Então, como parte motivacional, como a nossa verdade prática vem dizendo, o amor de Deus é a verdadeira motivação. Então, ainda para afirmar, para reafirmar, melhor dizendo, esta verdade prática, o que? Só é possível fazer missões transculturais. Nós aprendemos esse significado aí desta palavra
trans, né? O que significa, né? Ir além, ir um pouco mais, né? Então, ó, só é possível fazer missões transculturais tendo como fundamento o amor de Deus. E nós vamos ver no decorrer da lição, né? Citando referências bíblicas, que Deus é amor. Amém? Então, ó, caminhando aqui para a nossa parte de introdução da aula de hoje, temos como palavra-chave transcultural. Essa palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Só é possível fazer missão quando amamos, né? Quando temos o amor de Deus no nosso coração para com as almas. Às vezes nós vemos algumas situações, né? E que dá dó, né? Dá pena da pessoa, por quê? Porque é uma alma ali que infelizmente, né, deu lado, deu brecha para o inimigo e ele acabou bagunçando, cirandando com a vida da pessoa. Então, nesta lição desta semana aqui, estaremos estudando, veremos que Deus escolheu uma família por meio dela para alcançar todas as famílias da terra. Estamos tratando aqui, né, da família de Abraão. E também, irmãos, podemos ainda acrescer aqui que esse processo, né, através da família de Abraão ali, ó, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e finalmente a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor com base de toda a prática missionária dos cristãos. Então, sem amor é impossível levar o nome do Senhor para que vidas, né, sejam alcançadas. Aqui neste canal, Deus nos deu a oportunidade de estarmos alcançando vidas através dessas lições, né, da Escola Bíblica Dominical. Nós temos 3 tópicos para a lição de hoje. Cada tópico também tem os seus subtópicos e o primeiro tópico já traz como tema a natureza missionária de Deus. Aqui nós estaremos vendo, então, no seu primeiro subtópico, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão, lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, que nós já fizemos menção aqui na leitura bíblica em classe. Então, aqui, ó, podemos dizer que essa promessa que Deus fez para Abraão ali diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Lá em Gálatas 3, temos muitas referências bíblicas hoje, né? Parece que os irmãos estejam aí com a Bíblia aberta, né? Ou com o lápis, caneta, como é de costume, para estar anotando aí as referências que traremos aqui. Ó. Gálatas capítulo 3, no verso de número 8, Paulo diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Para a gente embasar o nosso texto aqui, ó. Podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. O que significa essa palavra aqui, intrínseco? O que é isso? Faz parte da essência de Deus. Faz parte do quê? Como disse aqui, né? Do íntimo, né? Da essência dele, a questão, né? Da vontade dele que todos os seres humanos venham à salvação, como nós vamos ver lá em Timóteo, daqui a pouquinho, uma referência bíblica aqui, separada aos irmãos aqui. Ó. O segundo subtópico vem dizendo, ó, a missão como atividade de Deus. Aqui nós verificamos, né, através ali de Gênesis capítulo 17, no verso de número 1, vamos lá dar uma lidinha, Gênesis capítulo 17, no verso de número 1. Deixa eu ver aqui se nós já não fizemos menção, né, lá na leitura bíblica em classe, ó. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aqui é Deus estabelecendo o concerto com Abraão. E aí, como podemos entender? Ó, fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age, olha o que o autor da revista enfatiza aqui, ó. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo, conforme Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, no verso de número 19, que nós estaremos lendo agora. 2 Coríntios capítulo de número 5, no verso de número 19. Olha o que Paulo nos ensina.
Diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, aqui nesse contexto aqui, ó, Deus age no mundo pela sua graça. Forte isso, né, irmãos? Por quê? Porque o que é graça? Graça é um presente merecido. É pela graça e misericórdia de Deus que nós não somos, né, consumidos. Porque imagina, o mundo jaz no maligno. O homem é tendencioso ao pecado. E se não é pela graça e misericórdia do Senhor, né, como que ia ficar nessa situação? Só que a gente costuma dizer que nós fomos alcançados pela graça, mas foi pago, né, um alto preço, né, pela minha e pela sua salvação, a morte, né, de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como estaremos estudando aqui em tópicos posteriores aqui, ó. O terceiro subtópico, ele vem tratando o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja. Então, no que está fundamentado? Nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento, como nós podemos ver lá em Gênesis, capítulo de número 3, no verso de número 9. Olha o que a palavra do Senhor diz. Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Primeira pergunta da Bíblia, irmãos. Antes, os irmãos não vão encontrar pergunta. Aqui o próprio Deus fazendo a primeira pergunta a Adão. E olha a situação ali, logo após a queda, os irmãos conhecem ali o relato, logo após a queda. Deus, ele sempre tratou, né, o ser humano, que é a coroa da criação dele, através de um bom relacionamento. Deus desce, a Bíblia diz que Deus descia todo dia ali no Jardim do Éden. E não foi por causa da queda, e não foi por causa do pecado que ele não desceu. Só que dessa vez ele desceu e falou: Adão, onde tu estás? E hoje, irmãos, vamos parafrasear esse texto e trazer para os nossos dias de hoje. A pergunta continua sendo a mesma: onde tu estás, que não está na minha presença? Olha que palavra forte da parte do nosso Deus, né? Então, para encerrarmos este primeiro tópico, temos aqui a sua sinopse, né? O resumo deste tópico, onde nós aprendemos no primeiro subtópico a natureza missionária de Deus, no chamado ali de Abraão, aprendemos sobre a missão como atividade de Deus e também, né, quem é o nosso modelo missionário, né? O próprio Deus. A sinopse diz assim: Deus é o modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Que a minha família, que a sua família seja usada por Deus para estarmos levando a palavra do Senhor. Amém? O tópico de número 2, ele vem trazendo amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. E aqui, irmãos, o que, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa redenção? Libertação, salvação, né? Simplificando aqui, ó. Aqui também nós temos 3 subtópicos. O primeiro diz assim: o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. Olha lá, chegou a hora da gente ler essa referência muito conhecida. 1 de João, né? 1 de João, capítulo 4, do verso 8 ao verso de número 16. A palavra do Senhor vem dizendo assim, olha que texto lindo: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Verso 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, está nele, e ele em Deus. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Amém?
Olha aí o princípio, então, fundamental da redenção, ou seja, da nossa libertação e salvação. Aqui, a revista vai pontuar, né, no Antigo Testamento, como era esse relacionamento, por exemplo, Deuteronômio capítulo 33, no verso 3, Deuteronômio do capítulo 7, no verso 7, também Malaquias capítulo 1, no verso de número 2, aqui também Deuteronômio capítulo 7, no verso de número 9, Isaías capítulo 54, no verso de número 5, e também no Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é firmado e ampliado. Olha lá o textuário da Bíblia em João capítulo 3, no verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, para encerrarmos aqui este primeiro subtópico, temos o seguinte conceito. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Aqui, podemos entender assim: Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo de Deus é quem continua convencendo o homem deste plano. Que plano? O plano da redenção, o plano da libertação, o plano da salvação. Amém? Segundo subtópico diz assim: a redenção no Antigo Testamento. A redenção significa livrar o escravo da sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Quem é o nosso redentor? Olha o que Jó diz lá em Jó capítulo 19, no verso de número 25. Jó, vamos abrir a palavra do Senhor, Jó, capítulo 19, no verso de número 25. Também um texto bem conhecido, mas que cabe para esse momento. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, nosso Redentor, aquele que morreu na cruz do Calvário para a nossa vida, para a garantia da nossa vida eterna, se chama Jesus Cristo, Aquele que viveu ali em Nazaré. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. Então aqui, para nós enfatizarmos e finalizarmos este segundo subtópico, a Bíblia mostra também que Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Aqui o autor pontua duas situações. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, isso lá no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 48, verso 15 e 16. E uma segunda situação também no Antigo Testamento, lá quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo, lá em Êxodo capítulo 6, verso 6, vos resgatarei com um braço estendido. Podemos agora caminhar então para o terceiro subtópico, que diz assim, a redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Vamos lá ler Efésios, capítulo de número 1, no verso de número 7. Efésios, capítulo de número 1, no verso de número 7. Olha o que Paulo nos diz a respeito deste conceito. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ainda em Gálatas, capítulo 3, no verso de número 13, Paulo ele vem nos afirmando, Gálatas, capítulo de número 3, no verso de número 13, a palavra do Senhor vem nos dizendo desta maneira, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ainda lá no capítulo 4, do mesmo livro, da mesma carta, melhor dizendo, aos Gálatas, Gálatas capítulo 4, no verso de número 5, Paulo diz assim, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, para enfatizar aqui a redenção no Novo Testamento. Ainda, irmãos, podemos dizer que a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente, conforme o evangelista Lucas escreve em Lucas capítulo 21, no verso de número 28. Vamos lá dar uma lidinha? Lucas capítulo de número 21, no verso de número 28. A palavra do Senhor nos diz desta maneira. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Então,
Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Eu fui evangelizado por um jovem, estava afastado dos caminhos do Senhor, este jovem ali usado por Deus, o Espírito Santo tocou no coração dele, ele falou comigo e o Espírito Santo me convenceu a estar procurando uma igreja e ali eu me reconciliei com Cristo, amém? A sinopse desse tópico de número 2, onde nós aprendemos sobre o amor de Deus, a redenção no Antigo e no Novo Testamento, traz assim, o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e por isso é o fundamento das missões transculturais. Caminhando agora para o nosso tópico de número 3, temos o seguinte tema: visão bíblica do caráter transcultural da missão. Aqui também nós temos 3 subtópicos. O primeiro vem trazendo um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. Vamos lá ver algumas situações. O autor da revista colocou aqui 3 situações. Primeiro, a queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Depois, o dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6, no verso 13. E um terceiro, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais, após a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 12, no verso 3. O que estes 3 textos eles têm em comum? A falha do homem. Ela está aqui caracterizada. Porém, apesar da falha do homem, também o homem falhou. Bem como o que caracteriza esses 3 textos aqui? O juízo de Deus e a sua promessa restauradora. Por isso hoje eu acho interessante assim, tudo, irmãos, finaliza na graça. Tudo finaliza no quê? Na morte de Jesus Cristo, na sua ressurreição e na nossa salvação, na nossa redenção. Então, isso aqui é um pensamento meu. Você está pregando a palavra ou levando a palavra, tem conserto, tem juízo, sim, mas tem também o quê? A esperança. A esperança do quê? Jesus Cristo, ele diz na sua palavra, que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Aí eu encerro uma mensagem só falando na desgraça, só falando na derrota, só falando no pecado. E a graça do nosso Senhor? Então tudo termina onde? Na nossa esperança em Jesus Cristo. E Pedro vai dizer que a nossa esperança ela está viva. Então nesse conceito aqui, assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E esta promessa é válida para a minha vida e para a sua vida também. Teremos lutas, teremos aflições, poderemos sofrer ali as consequências das nossas escolhas, sim, mas se estamos em Deus, Ele nos dará a vitória por meio de quem? Do seu Filho, Jesus Cristo. Segundo subtópico traz a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial. Ao estabelecer um relacionamento vertical, e correto com Deus, olha aqui os 10 mandamentos, 5 ali, a metade na vertical e a metade ali na horizontal. Então, Israel seria o exemplo para as demais nações. Porém, entretanto, Israel fracassou nesse propósito. E aí o que aconteceu? Por ter fracassado, foi levado para o exílio na Assíria, lá em 2 Reis, capítulo de número 17. Enquanto Judá foi levado posteriormente ali ao cativeiro na Babilônia. Lá também registrado em 2 Reis, capítulo de número 25. Então, para confirmar o quê? Que Deus havia escolhido o povo de Israel, para ser um povo ali abençoado e para que levasse a sua palavra, servir de exemplo, E aí ele fracassou. E aí o que aconteceu? Veio o juízo. Só que com o juízo também foi profetizado o quê? A restauração de Israel. O terceiro subtópico diz assim, a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação, por meio de Cristo, é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Lembra lá que a gente disse sobre o significado dos nomes, Então, quando Deus ele fala ali com Abrão significa pai de um povo. Quando Deus muda o nome ali de Abrão para Abraão, Abraão significa
pai de um grande povo, ou seja, pai de multidões. E neste sentido aqui, Paulo vai dizer lá, né, em 1 Timóteo capítulo 2, no verso de número 4, texto muito conhecido dos irmãos, porém vamos estar lendo aqui, na sua íntegra. 1 Timóteo capítulo 2, no verso de número 4, a palavra do Senhor diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui é desejo de Deus que todos venham a conhecer quem? O seu Filho, né, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? O próprio Jesus, ele afirma, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Então, nesse contexto aqui, ainda podemos trazer que Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. Que ministério? De missões transculturais, de exceder, né, o nosso país para levar a palavra do Senhor. E para quem foi transferido esse ministério? Para a igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós, eu e você, somos e fazemos parte, né, da igreja do Senhor aqui na terra. Então, a igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus da evangelização do mundo. Por isso, olha que frase forte, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E aí, irmãos, quem já não ouviu explanações sobre esse contexto? O sal demais, você não consegue comer, fica muito salgado. E sem sal, também fica ruim a comida, fica insossa. Então tem que ser ali, na dosagem correta. E aqui, Deus me deu um texto, lá em Colossenses capítulo 4, no verso de número 6, né? Vai dizer assim, que nós aprendemos nesse contexto aqui, que a nossa palavra, ela tem que ser o quê? Agradável, temperada com sal, para que saibamos como responder a cada um. Fácil? De jeito nenhum. Mas nós temos que perseverar em Cristo para poder o quê? Tiago 1,22, colocar em prática o quê? A palavra do Senhor. E nesta ocasião aqui, também podemos dizer sobre evangelização, irmãos. Uma vez eu fiz um curso, né, na igreja, no ministério que eu frequentava, com o pastor, né, sobre evangelismo. E ele disse que chegaram numa casa para evangelizar, saiu o senhor e saiu uma garota, né, uma menina mais nova. Aí o rapaz que estava lá falou assim, olha, você poderia chamar o seu pai também? E era o esposo da pessoa. E aí, nesse contexto, né, ele nos ensinando ali como abordar as pessoas, né? Porque, irmão, tem 3 coisas que não voltam. Flecha lançada, palavra deferida e oportunidade perdida. Ali perderam uma oportunidade. Por quê? Já fizeram uma abordagem ali de maneira errada. E eu guardei esse ensinamento. Então, para fazermos evangelização, temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que Ele nos direcione a falar de uma maneira que não venha ali ferir a religiosidade de ninguém. Por quê? Porque não somos nós que conhecemos, nós só somos usados por Deus para levar a sua palavra. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Você vai, fala, e aí o Espírito Santo vai agindo na vida da pessoa. Neste tópico de número 3, nós aprendemos aqui sobre um Deus missionário, sobre a escolha de Israel e sua missão, e aprendemos também sobre a escolha da igreja por parte de Deus para levar o evangelho. Então a sinopse diz assim, a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. E aqui, ainda para a gente fechar, né, nesse contexto aqui, temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o quê? Esse sal e luz da terra, de também sermos exemplo. Gosto de dizer que muitas pessoas, a única Bíblia que ela vai estar lendo é a sua conduta, é a minha conduta, é o meu exemplo, é o teu exemplo, é o meu relacionamento, é o teu relacionamento, é a minha obediência para com Deus e para com a liderança, né? Então muitas pessoas, elas, infelizmente, a gente já ouve esse tipo de comentário. Se for para ser igual ele ou igual ela, prefiro ficar do jeito que eu estou mesmo. Isso é triste, né, irmãos? No nosso meio. Temos que dar exemplo. Jesus disse, né, que escândalos eles viriam, mas ai de quem, né, ou ai por quem eles viessem. Então, como conclusão para a nossa lição de hoje, temos aqui
vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, lá de Abraão, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Olha lá, Salmos 3, no verso de número 8. Vamos lá dar uma olhadinha? Olha no Antigo Testamento que o salmista já vem declarando para nós como promessa de Deus. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Podemos ainda dizer, lá em João capítulo 3, no verso de número 16, um texto no Antigo e um no Novo. Esse João 3,16, o textuário da Bíblia que nós já citamos aqui. E também, irmãos, podemos concluir ainda que Deus não desistiu do pecador. E aqui eu fiz uma reflexão sobre a minha vida. Já pensou se Deus tivesse desistido de mim? Esta é uma pergunta que cabe uma reflexão de nossa parte, amém? Espero que Deus continue falando ao seu coração. Querendo Ele, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema missões transculturais no Antigo Testamento. E a lição de número 3 será para o dia 15 de outubro, que também é comemorado o dia do professor, amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério, amém?